Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimate. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco do GeoGebra 3D. Lembre-se que essa aula é uma aula introdutória, não cabe a mim querer exaurir todas as possibilidades. O que a gente vai fazer é começar do zero. Então você vai escrever lá no browser, eu estou escolhendo o Google Chrome. Então a gente vai escrever www.geogebra.org. Fazendo isso, a gente vai entrar na página do GeoGebra, certo? Aí você vai clicar nesse botão Iniciar. Entrando no GeoGebra, a tela principal que você estará enxergando é a tela do GeoGebra Graphing, é o algébrico, é o primeiro GeoGebra que a gente costuma utilizar. Na aula de hoje eu não estou interessado nessa tela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no menu principal, que são essas três linhazinhas brancas. Clicou no menu principal, a gente vai descer, apps, clicou, aí eu quero entrar aqui, ó, calculadora gráfica 3D. Você vai lá e clica. Muito bem. Observe que se você quiser entrar direto nessa tela, você pode digitar www.geogebra.org/3D, perfeito? Chegamos nessa tela aqui, eu quero chamar a atenção porque nós estamos no modo álgebra. Aqui é o modo ferramenta, perfeito? A gente vai sempre usar o modo ferramenta em aula de geometria. É uma preferência que eu tenho, porque aqui a gente vai trabalhar mais com o objeto em si. Então, a gente vai clicar nessa ferramenta e aí vai descer, vai rolar a tela lá para baixo e clicar nesse botãozinho mais. Para quê? Para aparecerem todas as possibilidades de ferramenta que nós temos, tá? Vamos vir para cá para a direita para aprender uma coisinha simples. Aqui nessa engrenagemzinha, que são as configurações, quando eu clico nela, eu posso exibir eixo, eu posso tirar o eixo, certo? Se for necessário. Eu posso, se eu quiser, exibir plano ou não, olha só, ficou sem plano aí, ó. Eu quero com plano. Eu posso colocar malha, olha lá, que legal, fica uma malha, às vezes é mais fácil a gente trabalhar. Aqui embaixo eu posso dar zoom, ó, certo? Ampliar, reduzir, vamos ampliar um pouquinho para poder lá fazer um zoom aí, tá? Então observe que quando eu faço zoom, o que muda? Muda aqui no eixo a distância entre os pontinhos. Então aqui, por exemplo, nesse eixo, a altura máxima é 3, tá vendo? Então eu posso reduzir para que a altura fique 4 e eu posso trabalhar como eu achar mais adequado. Esse botãozinho aqui que eu estou clicando, que é o botão mover, ele é muito importante porque quando a gente clica na tela e gira, eu movimento o meu desenho que eu vou fazer. Isso é interessante para eu poder enxergar o desenho em todas as suas faces, ok? Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar com corpos redondos. Para trabalhar com corpos redondos, o primeiro corpo redondo que a gente costuma trabalhar é o cilindro, certo? Então, olha só, o cilindro é clicando nesse botãozinho que é um cilindro aqui, ó, sólidos, cilindro. Bom, como é que se usa o cilindro? Você clica em dois pontos aqui dentro, que será a altura. Então eu vou colocar o cilindro com a base para baixo. Eu vou clicar lá no centro, tá vendo? Ó? No centro do sistema e vou clicar no número 3. O que significa isso? Que a altura do meu cilindro será 3. E ele pede para você colocar o raio. Olha, o raio que eu vou colocar aqui é um raio fixo. Esse raio vai ser 2, perfeito? Eu posso colocar o valor que eu quiser. Tá aí, eu fiz um cilindro de raio 2 e altura 3. No 3D Graphing aqui, você percebe que não tem o controle deslizante. Faz falta, né, o controle deslizante. Não temos o controle deslizante aqui. Com o controle deslizante seria interessante, porque aí a gente poderia ficar fazendo uma alteração do tamanho do raio, né? Mas nós não temos aqui, então vamos trabalhar com o que nós temos. Muito bem, o que eu posso trabalhar aqui? Observe, eu clico no mover e eu posso girar o meu cilindro de tal maneira que eu enxergue de todas as possibilidades. Olha lá, eu posso vê-lo por cima, eu posso vê-lo por baixo, eu posso vê-lo de lado, né? Então isso é bem interessante porque a gente pode ver a figura de vários ângulos. Eu vou deixar então o cilindro desenhado nesse ângulo aqui para que a gente possa ter ideia do que está acontecendo.
tanto na base de cima quanto na base de baixo. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar numa ferramenta chamada plano. Olha aqui ela aqui, ó, plano. Quando eu clico na ferramenta plano, eu vou lá no cilindro e vou clicar na base de cima. Apareceu o plano da base superior. O plano da base superior, certo? É uma coisa interessante que a gente tem muita dificuldade de mostrar quando estamos usando o quadro. Por quê? Porque no quadro a gente tem dificuldade em fazer um desenho com tanta perfeição igual o computador faz. Então tá aí, este é o plano da base superior. O que eu quero fazer agora? Eu vou marcar um ponto sobre a circunferência da base superior. Então vem aqui, ponto, cliquei o pontinho e vou lá e clico lá. Ponto criado. Agora eu venho aqui nesse botão chamado reta perpendicular e vou fazer uma reta perpendicular passando por este ponto que eu criei. Bom, ela vai ser perpendicular a quem? Perpendicular ao plano da base inferior. Tá aí, fiz uma reta. Perfeito? Essa reta que eu fiz, ela tem uma ideia interessante aqui, porque observe que eu posso movê-la, né? Eu posso clicar no ponto que eu havia feito, aquele ponto azul. Esses pontos azuis que nós vamos fazendo na figura, eles servem para mover a figura, tá? Então, olha só, eu posso mover aqui. Uma coisa importante que nós temos que saber em cilindros é que o cilindro é um sólido de revolução. Revolução é isso aqui, ó, girar. Observe que essa reta que eu estou girando, ela está girando ao redor desse eixo, né, que é esse eixo central do cilindro aqui, que é o eixo de revolução. Então, olha só, o eixo de revolução é o eixo que fica lá no centro do cilindro, tá vendo? Então eu posso girar. É muito comum a gente utilizar o raio da base, né? Então tá aí, ó. Este é o raio da base superior. Eu quero fazer agora o raio da base inferior. Eu venho aqui e vou marcar a interseção dessa reta que eu fiz com a base. Interseção, clicou errado. Interseção é esse. Então, da reta que eu fiz com a base. Ah lá, apareceu um pontinho aqui, tá vendo? Esse pontinho não é azul. Se ele não é azul, significa que eu não tenho como movê-lo, tá? Eu vou agora clicar no segmento, que vai do centro da base inferior até aquele pontinho, fiz novamente um outro raio. Uma coisa importante em geometria é que se a linha está tracejada, significa que ela não está visível para mim nesse ângulo que eu estou tendo. Ela está lá no fundo da figura, certo? Todo desenho ele tem essa característica. Linhas contínuas são as linhas que eu enxergo. Linhas tracejadas são aquelas que estão atrás da figura, tá? Então, ela supostamente está ali. Bom, vamos lá, vamos mover aquele ponto novamente. Quando eu movo o ponto, eu observo que tem um retângulo girando dentro do meu cilindro. Este retângulo que está girando dentro do meu cilindro, ele está girando em relação ao eixo central do cilindro, né? Então, este sólido realmente é um sólido formado pela revolução, ou seja, pelo giro do retângulo em relação a esta reta chamada reta geratriz. Combinado? Então tá aí, este é o nosso cilindro. O que eu posso explorar em um cilindro? Eu posso explorar algumas características. A primeira característica de um cilindro é que o cilindro possui um círculo idêntico tanto na base superior quanto na base inferior. Como é que eu posso provar isso usando GeoGebra? Eu giro. Quando eu giro, eu observo que um círculo, olha lá, se sobrepõe ao outro. Eu não consigo nem enxergar o outro, porque eles são idênticos. Então tá aí, ó. Essa é a minha figura chamada cilindro. Vamos apagar agora, clica aqui na lixeira, né? Vamos apagar este plano, aqui, saiu do botão, tá lá. Apaguei esse plano, vamos apagar esta reta e vamos apagar este raio aqui com esse pontinho C. Vamos limpar a figura. Vou mostrar uma outra ideia interessante, que é criar um plano com dois pontos dele sobre a base superior e o outro ponto sobre a base inferior. Olha lá, apareceu um plano, esse plano é um plano que está inclinado. Eu posso observar ele melhor nessa posição aqui.
e aparece uma figura que é a interseção desse plano com o próprio cilindro. Para ficar mais fácil de enxergar, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, interseção, tá vendo aqui, ó? Vou botar de novo aqui, ó, interseção de superfícies. Então vou clicar na minha superfície, que é o plano, e vou clicar no meu cilindro. Olha lá, apareceu essa curva. Essa curva é a interseção entre elas. Eu posso agora, com isso, mover, certo? Os pontinhos, ó. O ponto C, tá vendo? Ó, o pontinho C e o pontinho B. Então tá aí. Eu posso fazer agora planos. Esse plano que eu estou fazendo, ó que interessante. Esse plano que eu estou fazendo aqui, eu posso colocá-lo passando exatamente sobre o centro da base superior e o centro da base inferior. Esse plano aí é um plano perpendicular à base. Esse plano perpendicular à base é um plano muito importante no estudo, certo, dos sólidos. Esses planos que estão perpendiculares à base, nós daremos nomes de plano meridional, certo? E plano transversal é o plano paralelo à base. Tá aí, ó. Já aprendi alguma coisa. Que figura é aquela lá dentro? É um retângulo, né? Pode ser um quadrado? Pode. Se o meu cilindro for chamado de cilindro equilátero, aquilo ali é um quadrado, tá? Mas se o cilindro não for equilátero, ali é um retângulo. Neste caso, o meu cilindro, obviamente, não é um cilindro o quadrado não é equilátero, né? Esse cilindro não é um cilindro equilátero. Bom, vamos então para novas ideias aqui. O que eu posso mais fazer com este meu cilindro? Bom, eu posso observar que este ponto B, que é o ponto que fornece a altura, né? Que a altura é a distância entre esses dois círculos, eu posso mover, ó. Eu posso mover aumentando a minha altura, eu posso diminuir, certo? Uma outra coisa muito legal de fazer aqui, que podemos aproveitar, eu vou colocar aqui no 4 e vou tirar esse planozinho aqui para ele não me atrapalhar. Bom, vou tirar o ponto C também, vou tirar o ponto D. Bom, a altura dele é 4, não é isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma giradinha aqui no meu cilindro para eu poder enxergá-lo, né, lá o centro dele. Você concorda que o centro dele é aqui, ó, esse número 2, né? É o centro não é o centro é o centro da altura do cilindro, né? Para ficar mais claro isso. Eu vou clicar nesse botão, ó, esfera, dado centro e raio. Clico nela, vou lá no centro da altura e ele pede o raio. Vou colocar um raio 2, já que hoje aqui nós estamos usando o raio 2. Olha o que aconteceu. Eu acabei de criar uma esfera inscrita ao cilindro, né? Ela está tangenciando, né, as faces aí do meu cilindro. É interessante porque é uma figura muito difícil de fazer em sala de aula no quadro negro de forma perfeita. Olha só, eu posso girá-la perfeitamente. Então são essas ideias que nos ajudarão bastante durante o estudo da geometria. E eu gostaria que vocês treinassem bastante isso e você pode ir clicando em novas possibilidades e inventando novas ideias. Beleza? Então, desejo a você sucesso. Aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.